E hoje, em mais um bloco aqui no G2, estamos com a Márcia, né? Coordenadora aqui do hospital. Márcia, vamos hoje falar um pouco sobre internação. Se uma pessoa, né, é indicada, é encaminhada e tem essa necessidade da internação, para que as pessoas realmente conheçam qual é o processo, qual é o procedimento da chegada e do encaminhamento aqui para o hospital, como funciona isso tudo? É um prazer, né, poder falar um pouquinho desse funcionamento do hospital, porque muitas pessoas têm dúvida. Às vezes a pessoa acha que é só chegar aqui na porta que a gente vai conseguir fazer a internação do paciente. E para isso existe um fluxo, né? E esse fluxo é através da central de regulação, que é o chamado SUS Fácil. Então, o paciente, ou aqui em Paraíso, que ele vai ser através do pronto atendimento, né, da UPA, ou vai ser no município através de algum CAPS, algum serviço de referência, que o médico ele vai estar fazendo a solicitação da internação no sistema. Uma vez que ele faz a solicitação no sistema, o paciente ele tem que permanecer no serviço de saúde até que a vaga seja aceita. Uma vez que a vaga é aceita na central de regulação e eles dão o ok aqui para o nosso núcleo interno de regulação, a Milena, que é a nossa coordenadora de internação, ela vai dar o aceite na tela, né, e vai passar para o nosso diretor. Ele vai avaliar o caso, né, para ver se realmente tem a indicação para internação aqui no hospital. E sendo avaliado, está tudo ok, ele vai aceitar e o paciente pode estar vindo para a internação. Para ele vir para a internação, tem alguns documentos que ele vai precisar trazer com ele, né? São os exames, são alguns exames que são exigidos para a internação e a documentação pessoal toda correta. Então, chegando aqui, esse paciente ele vai apresentar a documentação, ele vai ser novamente avaliado, porque aí ele passa pela avaliação com o nosso médico clínico, né, que está de plantão diariamente. O paciente está bem, está em condições de internação psiquiátrica, ele vai estar entrando para internação. O paciente não está bem clinicamente, ele precisa de um tratamento clínico primeiro e em seguida o tratamento psiquiátrico, porque se a prioridade for o tratamento clínico, o paciente ele é encaminhado ou para a Santa Casa daqui, se ele é do município, ou ele volta para o hospital de referência da onde ele é, tá? A gente tem só uma outra questão, que são as internações compulsórias, que a internação compulsória, a gente tem um setor jurídico que também faz a avaliação a partir do momento que é feita a solicitação da internação. Então, antes do paciente chegar aqui, o nosso setor jurídico, ele vai avaliar toda a estrutura do paciente, né, todo o processo dele, para ver se realmente é uma indicação de internação psiquiátrica ou se é uma indicação jurídica. Se for indicação jurídica, nós não podemos receber esse paciente. Aí ele volta para o sistema, né, é feita a negativa dele e eles vão estar entrando com busca de um hospital de custódia para esse paciente. Entendi. Então, realmente, o direcionamento é bem diferente na questão do jurídico, como um encaminhamento de um SUS, por exemplo, de uma pessoa que chega em algum outro hospital que é identificado que tenha que vir para cá pro G2, é isso? Não, na verdade, assim, todos são SUS, né? Mas na verdade o que acontece? Nós temos muitos pedidos de internações compulsórias. O que significa isso? A internação compulsória é aquela que a família está aguardando, não tem conseguido fazer a internação do paciente, aí eles vão e solicitam através do Ministério Público, né? Eles vão na defensoria, procuram o Ministério Público e é feita uma solicitação compulsória, que a gente fala assim que é a internação fura-fila, né? Porque uma vez que a internação é uma determinação judicial, nós temos que aceitá-la de imediato e assim também na regulação. Então, esses casos tem que ser avaliado porque nem sempre são casos clínicos. Tipo assim, o paciente está muito grave, a família pediu de forma jurídica para acelerar, né, a internação, como também tem aqueles que às vezes por algum motivo, né, está tentando fazer um tratamento aqui, mas não sendo indicado para cá, sendo indicado para um outro sistema que seria o de custódia. Ótimo, então vamos entrar aqui um pouco, nós estamos
na recepção do GEDOR. E aí, chegando aqui, nós temos mais uma fase, né, que é a de avaliação, que é a... Milena, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre como é esse procedimento quando chega nas suas mãos. Quando o paciente chega aqui no hospital, primeiro a gente avalia toda a documentação dele, se trouxe todos os relatórios, os exames. Então faz essa avaliação para ver se realmente trouxe tudo. Aí se ficou faltando alguma documentação, a gente já pede direto para o município, que a gente tem todos os contatos de referência. Eles encaminham a documentação que ficou faltando e a gente passa para avaliação do médico clínico, tá? Para estar efetuando a internação. E Márcia, você disse que chegando aqui realmente tem uma avaliação com o médico de vocês, correto? Correto. E aí ele pode bloquear essa internação, ele pode direcionar diferente, ele pode passar um outro laudo, como funciona isso? Não, na verdade, assim, ele pode negar, que seria isso, né, a pergunta. Ele pode negar sim. Porque se o paciente chegou aqui, ele é avaliado com outras comorbidades que não a indicação psiquiátrica, e ele tem outras indicações mais importantes de tratamento, o médico aqui do hospital que está de plantão, ele pode negar essa internação e encaminhar o paciente de volta para o município. Márcia, chegou na etapa final, né? A avaliação de vocês foi validada, o paciente realmente vai ser internado aqui com vocês. Qual que é o procedimento final para que isso tudo fique validado com os documentos corretos, com até, né, o consentimento e, eu não sei se fala consentimento, mas essa junção da família com o internado? Bom, depois que deu o ok, né, como a Milena disse, ele passou no médico, foi feita a avaliação, o paciente vai ser encaminhado para internação através da enfermagem. A enfermagem vai fazer toda a avaliação do paciente, da chegada dele, aferir sinais vitais, né, vai fazer uma entrevista de enfermagem com ele. Em seguida, ele é encaminhado para a psicologia, que é feita a avaliação psicológica desse paciente no ato da internação. Somente aqueles pacientes que nós recebemos, alguns pacientes, que eles já vêm na maca, que vem medicado, a esse paciente, o psicólogo vai ter que aguardar ele restabelecer para ela fazer a entrevista psicológica, né? Fazer a primeira anamnese dele. Tudo isso é para a gente montar o programa terapêutico dele a partir da chegada dele aí. Vai ser encaminhada a família para o setor de internação. Aí a família vai ser encaminhada, ela vai ser preenchida a documentação, né? E a família vai assinar esse termo de consentimento, né? Tem alguns casos que o paciente ele vem por internação voluntária, então ele é o responsável pela internação dele. Mas a maioria das nossas internações, elas vêm de forma involuntária. Então é o responsável quem vai estar assinando esse termo de consentimento. Feito o termo de consentimento, a família é encaminhada para o serviço social. E no serviço social, a Aline vai estar fazendo o acolhimento com a família ou com o responsável que acompanhou, para estar colhendo todas as informações, para estar completando a avaliação desse paciente, para que ele possa, né, ser acompanhado durante a internação e já entrar dentro dos programas que vão ser estabelecidos para ele. Então, hoje o Saúde em Foco trouxe um pouco mais de informação, né, sobre como é o processo todo de internação aqui no GEDOR Silveira e depois, como vocês já acompanham toda semana, esse grandioso trabalho que o hospital faz aqui. E só uma última pergunta. Além de todo o trabalho que vocês fazem de acompanhamento, como cada semana nós mostramos uma etapa, né, que tudo que vai... Como vocês vão conduzindo esse procedimento com o paciente, a família também tem um acompanhamento disso? Sim, todos os familiares eles são acompanhados pela nossa equipe de serviço social. Os psicólogos também, quando necessário, quando alguma informação não está sendo suficiente, eles também entram em contato com a família, porque nós precisamos de colher as informações e também fazer as orientações para fazer a devolutiva desse paciente para continuidade de tratamento. Porque quando ele recebe alta,
né, o assistente social ele faz uma devolutiva com a família, né, explicando da melhora do paciente, das necessidades que o paciente vai ter lá fora para estar seguindo, né? Às vezes o paciente ele precisa de algum benefício social, então ele precisa de declarações, então tudo isso o serviço social já vai fazer as orientações e também da continuidade de tratamento, ou seja no CAPS, ou seja na unidade de saúde, o serviço que o município tiver para oferecer. Certinho, Márcia, muito obrigado. E é isso aí, hoje o Saúde em Foco trazendo um pouco mais de informação, hoje falando sobre internação e bem explicado para você. Fique ligadinho aí, semana que vem tem muito mais.